Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. É sobre isso que a gente vai falar a respeito do vídeo de hoje. Anunciar o evangelho é uma grande responsabilidade. E isso está sobre a nossa vida, essa responsabilidade, essa dádiva, essa honra. Então, como anunciadores do evangelho, temos grandes poderes e, por consequência, grandes responsabilidades. A gente tem visto ultimamente de alguns influenciadores, pastores, de algumas pessoas que têm grande alcance a respeito de falar da palavra, influencers cristãos aí com mais de 100 mil seguidores. Então essas pessoas têm grandes poderes, essas pessoas têm grandes influências sobre a vida de outras pessoas. E o que nós temos visto é um grande trabalho de desserviço em anunciar a fé cristã. Quando na verdade essas pessoas poderiam usar essas plataformas, poderiam utilizar esses meios para propagar o evangelho, usando para o contrário. Estão utilizando para levar uma mensagem pessoal, uma mensagem de opinião própria, estão deturpando a mensagem do evangelho e fazendo um desserviço. Estou falando especificamente sobre alguns posts recentes de alguns pastores aí relativamente conhecidos, né, dentro da internet, com um número considerável de seguidores, falando a respeito de coisas como cristão não deveria fazer um tratamento psicológico, o cristão não devia ir num terapeuta, num psicólogo, fazer algum tratamento, falando coisas como se você tem depressão é falta de Deus, né? Colocando a psicologia, né, uma ciência que provém da graça de Deus, da graça que Deus nos dá, para assim como a engenharia conquistou grandes coisas, assim como a medicina, assim como todas as outras ciências promovem desenvolvimentos para que o ser humano possa usufruir da criação, né, de forma plena. A psicologia também vem para que nós possamos nos cuidar e também é uma forma da manifestação da graça de Deus. E algumas pessoas têm dito por aí que isso é contrário à palavra de Deus, que a psicologia ela é contrária à palavra de Deus. E aí poderíamos concordar em ponto em dizer que talvez alguma vertente de estudo dentro da psicologia possa se apropriar de concepções materialistas, concepções ateístas e tentar trazer um pouco disso para a discussão psicológica, a tentar normatizar alguns pontos que são contrários à fé cristã. A gente até poderia abrir uma margem de discussão. Agora, dizer que a psicologia ela é contrária à fé cristã, estamos claramente vendo um desserviço à fé cristã. Então eu vou colocar o post especificamente aqui do lado, ou aqui ou aqui, para você ver sobre o que nós estamos falando a respeito especificamente, e para que você entenda que a psicologia ela é uma forma que nós, seres humanos, utilizamos para tratar outras pessoas. E também é uma forma como Deus possibilitou que nós cuidemos uns dos outros. A psicologia é uma ciência séria. Então quando você vê alguém que vende um curso, nesse caso, né, que vai te livrar de depressão, de ansiedade, unicamente através de um milagre, através de oração, tome muito cuidado. Isso tem aparência, cheiro e com certeza é um golpe. Então, essas pessoas utilizam desses meios, deturpam a fé cristã, criam essas teorias, esses inimigos imaginários, justamente para poder monetizar em cima disso, né? E ficou bem claro esse ponto, né? Não deixe se enganar por pessoas que vendem velho fácil, que vai curar tudo, que você não vai passar por dificuldades, pelo contrário, no mundo tereis aflições. Contudo, tem de bom ânimo, porque aquele a qual nós seguimos venceu o mundo. E a cruz de Cristo é capaz de curar e libertar qualquer outra coisa. Só não deixe se enganar por um evangelho fácil, um evangelho deturpado e um evangelho que é muitas vezes mascarado de ideologias pessoais, pensamentos pessoais. Tenha muito cuidado com o tipo de conteúdo que você consome, muito cuidado com o que você consome, né? Seja orientado pela palavra, busque na palavra, estude a palavra e medite a palavra, que ela venha ser o seu crivo, que ela venha ser o seu filtro e que nós venhamos analisar tudo à luz da palavra e não ouvir qualquer besteira que a gente vê por aí. Não é porque alguém se diz influenciador cristão, se diz pastor, tem milhares de seguidores, vende curso, que o que ele fala tem alguma credibilidade. Então nós precisamos entender que algumas pessoas estão ali simplesmente por realização pessoal e para poder conquistar algo pessoalmente e não para propagar o evangelho. E nós deveríamos ter muito cuidado ao pensar em anunciar o evangelho, colocando as nossas concepções, colocando os nossos objetivos na frente da própria palavra. A palavra de Deus ela deve ter primazia em tudo. Então, ao anunciar o evangelho, ao me colocar como portador
arauto desse evangelho, anunciador desse evangelho, eu deveria ter um cuidado imenso em, de forma alguma, atrapalhar essa mensagem de chegar pura e simples, né? Como disse C.S. Lewis, né? O cristianismo puro e simples. Então nós, como anunciadores, como portadores dessa responsabilidade, desse poder de anunciar o evangelho, né? Nós devemos entender que o nosso papel é atrapalhar menos possível. Que nós venhamos atrapalhar o menos possível, que o Espírito Santo venha agir na vida das outras pessoas e que nós venhamos ser portadores de uma mensagem que salva e transforma e não de uma mensagem que escraviza e amaldiçoa. Então que o evangelho que nós anunciemos venha ser o evangelho da cruz e da palavra de Deus, e não o evangelho criado segundo as nossas concepções. Espero que você tenha gostado desse vídeo, uma breve reflexão a respeito de alguns posts que a gente viu por aí, né? Posts um tanto quanto polêmicos. Não dê atenção para pessoas que falam esse tipo de coisa, pessoas que claramente não estão sendo guiadas pela palavra de Deus e não estão falando a respeito da palavra de Deus, mas sim de suas próprias concepções. Espero que você tenha uma boa semana, espero que você tenha gostado do vídeo, curte, comenta, compartilha, manda para alguém que você acha que precisa ver esse vídeo, ouvir um pouco a respeito disso e até semana que vem. Valeu!